Capítulo 2 de Ezequiel, por favor. Gostaria de convidar os irmãos para essa leitura. Capítulo 2, eu creio que muitos irmãos já leram. Fala da vocação de Ezequiel, a visão de um rolo e um livro. Vamos ver, esse capítulo 2, ele é bem curtinho, mas fala a respeito dessa chamada. Capítulo 2, de 1 a 10. Os irmãos podem olhar aqui para o nosso data show e a gente vai aqui lembrar, como foi a chamada desse servo do Senhor. Já era um sacerdote e Deus chama também para profeta no cativeiro. Ele foi pastor no cativeiro. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: homem mortal, fica de pé e eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer, toda a igreja? São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. A igreja? Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Verso 7, a igreja. Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e coma o que vou dar a você. Verso 9, a igreja. Ela o desenrolou e vi que nos dois lados havia coisas escritas. E o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Coloca 3:1, por favor, capítulo 3, verso 1. Toda a igreja comigo, 3:1, vamos lá? Deus disse: obrigado, meu Deus, porque Tu és o Deus que chama, capacita, se responsabiliza, ó Pai. A missão, ó Deus, não é fácil, mas a missão, ó Deus, é dada pelo Senhor. E Tu és o Deus que não apenas envia, mas o Senhor dá toda a condição de caminharmos, ó Pai, fazendo a Tua obra e de sentir que não estamos sozinhos, que a Tua presença é uma realidade no nosso meio. Obrigado, ó Deus, porque mesmo sendo a missão difícil, Tu és o Deus que capacita o Teu povo, ó Pai. Ainda hoje, ó Deus, assim como Ezequiel, ele sofreu, hoje, ó Deus, em todo o mundo, também as lideranças têm sofrido, ó Pai. Muitos dos líderes, ó Pai, porque o povo está ficando cada vez mais difícil. A casa é rebelde, como diz algumas traduções. Mas sabemos, ó Deus, que a Tua palavra já nos alertava e nos alerta sobre tempos trabalhosos, tempos difíceis, onde o homem será um amante de si mesmo e não vai querer ouvir a Tua voz. Mas quer ele ouçam, quer deixe de ouvir, devemos falar sim a Tua palavra, Deus. Os púlpitos estão de pé pela Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Precisamos anunciar, Pai, o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia, mas não podemos esquecer do juízo, ó Pai, para aqueles que realmente têm rejeitado a Tua palavra. Vivemos num mundo, ó Pai, cheio, ó Pai, de escorpiões, cheio, ó Deus, de perversidade, mas existe um Deus que está pelejando, ó Pai,
pelejando em favor nosso, ó Deus, porque a peleja não é da igreja, a peleja é tua, e a tua palavra diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra o teu povo, ó Pai, contra a tua igreja. Obrigado pela vida e o ministério de Ezequiel. Nos ajuda, ó Pai, nesta noite a entender cada vez mais, buscando, ó Pai, esse entendimento através da revelação da tua palavra. Nos ajuda na interpretação. Espírito Santo, nos dá essa capacidade. Faça-nos aprender e sairmos daqui, ó Pai, com, ó Pai, mais sabedoria e mais entendimento da que tu queres para cada um de nós. É a nossa oração, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Queridos irmãos, o livro de Ezequiel realmente é um livro que chama a atenção, né? Todos nós que estamos estudando, ele tem suas divisões, tem aqui um esboço muito simples, mas ele fala de um profeta que ele passou momentos difíceis, porque as visões que ele tinha eram terríveis. Inclusive, ele caiu, a gente vê que o capítulo 2, que começa com a vocação dele, disse: filho do homem, fica de pé, por conta de uma visão que ele teve. O capítulo de número 1 fala de visões de querubins e outras visões que ele teve que deixou ele realmente assustado, e ele caiu. Por exemplo, veja o capítulo 1, versículo 28, uma das coisas que ele viu: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Era como aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi aquela voz que falava comigo. É muito comum a gente ver isso nos homens de Deus, nos profetas, Daniel e até mesmo Moisés, quando Deus se revela para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo, te inclina para me ouvir. Assim como Josué, quando estava ali também à margem, bem próximo ali a Jericó, quando apareceu o anjo do Senhor para ele, e ele sentiu aquela presença, e teve também aquele mesmo sentimento, como ele era pecador, como ele era pequeno diante daquele homem, diante de Deus. Então, o livro de Ezequiel, eu posso dizer aos irmãos que esse homem vai ter visões da santidade de Deus, da glória de Deus, e quanto mais a gente percebe a glória de Deus, a gente vê o quanto somos pecadores, o quanto somos indignos. Quem não lembra da chamada do profeta Isaías, quando ele se viu diante da glória de Deus, ele disse: ai de mim, eu vou perecendo, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu estou contemplando a glória do Senhor. Eu estava observando esse tema, Ezequiel. Alguns consideram um livro difícil, de difícil interpretação, por conta de inúmero do simbolismo que tem, e de muitas parábolas, e de muitas visões. Então aqui a gente percebe que de que se trata esse livro. Hoje à tarde eu estava falando de uma forma bem resumida. O profeta, o que é que ele vai falar? Ele vai falar a seus contemporâneos do exílio, que ele foi chamado dentro do exílio. No capítulo 1 vai falar sobre isso, eu quero mostrar aos irmãos. E ali ele vai mostrar a razão por que aquele povo estava no estado tão desesperador, estava ali dentro daquele exílio, porque Deus tinha avisado que o pecado levaria o homem à punição, a perder sua casa, a perder sua pátria, e eles não acreditaram. E Deus levantou aquele homem na segunda deportação. Ele não foi na primeira como Daniel, Sadraque, Mesaque, mas depois, 8 anos aproximadamente depois, ele também foi deportado. E ali Deus chamou, ele já era um sacerdote, também vamos ter essa informação no capítulo 1, e Deus o chamou para profetizar. E ele foi profetizar no meio de um povo revoltado, de um povo que estava reclamando, um povo sem pátria, um povo sem norte, completamente distante de Deus, e Deus ainda disse que as coisas poderiam piorar. O capítulo 1, veja o verso 1, por favor. Primeiro, verso 1. Eu gostaria na Bíblia corrigida, por favor. Na corrigida. Pronto. Veja aí. E aconteceu que no 30º ano, isso aí é o começo do livro, do 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos.
Quem está escrevendo é o próprio Ezequiel. Eu estava no meio dos cativos, também era um dos cativos, junto ao rio Quebar. Se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Deus se revelou para aquele homem naquele cárcere, naquele exílio, naquela situação onde o povo estava completamente distante de Deus. Deus estava levantando um profeta ali. E ele começou a dar visões ao profeta Ezequiel. Vai ser o livro todo, irmãos, cheio de visões e de revelação. Veja o verso 2 ainda, falando a respeito do que foi o chamado de Ezequiel, que ele viu. Num 5º dia do mês, num 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Já tinha passado 5 anos. Quer dizer, já naquele cativeiro, e agora ele também vai cativo. Observa o verso 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Com clareza a palavra veio. Filho de Buzi, o sacerdote, ele era sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amados irmãos, a gente percebe, esses primeiros 3 capítulos é essencial para a gente dar uma caminhada boa nesse livro. Como Deus o chamou, como Deus estava preparando ele para aquele momento. Não seria fácil. Inclusive nós lemos no capítulo número 2, como seria difícil a sua caminhada. Você sabia que uma das coisas mais difíceis é você pregar para crente, para aquele que está desviado? É melhor você pregar até para quem não ouviu a palavra, do que aquela pessoa que viveu tempos na igreja, quem sabe exerceu até ministério, cargo, e hoje está de fora, ele vai resistir muito. Vejamos o verso de número 4, eu quero passar para o capítulo 2. Eu olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem como fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de âmbar que saía dentro do fogo. Ele começa a ver coisa que ninguém próximo dele está vendo, e ele começa a ficar de uma certa forma aterrorizado, porque ele tinha toda aquela visão, e ali já estava Deus preparando ele para o chamado. Por isso que no versículo 28, 1:28, vamos ver a conclusão, tem muita coisa, convido para você depois fazer uma leitura, como o aspecto do arco que aparece, como num dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto semelhante da glória do Senhor. E vendo isto, caí o meu rosto e ouvi uma voz que falava comigo. Queridos irmãos, uma coisa é você ver isso no templo, na igreja, na hora do louvor, na hora onde estão pregando, você pode ver Deus. Imagine esse homem ter essa visão no meio de pessoas revoltadas, dos cativos, pessoas que não entenderam, mas ele estava recebendo um chamado dele ali. A gente vê homens que Deus levantou para dirigir uma igreja no deserto. E dirigir igreja no deserto não era bom, como foi a vida de Moisés. Mas dirigir uma igreja no cativeiro também não era nada confortável. Falar de Deus e falar mais de punição a um povo que estava em desgraça e que viria desgraça sobre desgraça. A partir do capítulo 4 em diante, começam as profecias contra Jerusalém, porque o povo tinha uma esperança de voltar para Jerusalém. Você lembra do profeta Jeremias? Chega a ser a contemporâneo, em um dado momento, os dois. Jeremias, ele mandava o povo casar os seus filhos ali, plantar, fazer casas, porque não seria rápida a volta deles para Jerusalém. E estava falando de um cativeiro prolongado. Enquanto os falsos profetas diziam que daqui a pouco vocês voltam, essa prova vai acabar logo. E não era Deus que estava falando com aquele povo. Quando Deus usava o profeta Jeremias dizendo, vai demorar pelo menos 70 anos, vocês se acalmem, procure viver em paz nessa terra, procure produzir, porque o cativeiro não vai acabar agora. Irmãos, será que a nossa luta vai acabar amanhã? Enquanto estivermos aqui, a nossa luta continua. Precisamos estar na presença do Senhor. Às vezes você quer ver vida sem luta. Você conhece alguém que não tem lutas? Cada um tem suas lutas. Todos nós temos nossos problemas. E aqui Deus chama esse homem no meio de uma confusão. Talvez você esteja entre escorpiões, entre sarças, urtigas, não é? Entre espinhos. Mas Deus está contigo nesse lugar. E Deus está dizendo que nesse lugar Ele pode te dar vitória.
a gente encontra em Ezequiel uma realidade dos dias de hoje. Veja o capítulo 1 novamente nessa linguagem, a partir do versículo 1, depois que ele viu, ele caiu. Você observa que o versículo 28 termina com ele desmaiado, com a glória de Deus, o que ele viu, e ele perdeu a força. Quem disse a você que você tem força e eu tenho força para levar a obra do Senhor? Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Ora, diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando Satanás, ao longo desses 27 anos quase da IEBT, ou desde a congregação, esses 30 anos, se levantou contra nós. Quantas vezes vem situação para querer levar você à queda, e se afastar e deixar a obra do Senhor? Mas sabe quem nos coloca de pé? É o Espírito Santo de Deus, que nos capacita para a gente continuar. Quantas vezes você diz, eu estou tão cansado, eu estou tão esgotado, eu perdi a força, mas eu quero dizer que nesta noite, assim como Deus levantou Ezequiel, Ele levanta você também para fazer a obra. Porque, irmãos, nós somos homens, mas Ele é Deus. E aqui, no versículo de número, capítulo 2, veja aí o capítulo 2, por favor, verso 1, Ezequiel 2. Então, quando ele caiu, disse-me, filho do homem, põe-te de pé, que eu quero falar contigo. Eu falarei contigo. Deus, Ele queria levantar aquele profeta. Eu repeti isso algumas vezes e faço questão nessa noite de falar também. Deus não quer ninguém caído pregando o Evangelho. Deus, Ele quer você restaurado para pregar o Evangelho. Davi disse, antes eu andava errado, mas agora eu estou diante do Senhor. Ele pede a Deus que Deus restaure ele, torne a dar a alegria da salvação, porque um crente afastado, desviado, sem a alegria da salvação, como é que ele vai pregar sobre salvação? Como é que ele vai pregar sobre o céu? Aí Davi diz assim, torna-me a dar, Senhor, que Davi estava caído, a alegria da tua salvação, e me sustenta com o espírito que a igreja voluntário, assim eu vou ensinar aos transgressores a tua lei, e eles se converterão a ti. Não pode uma pessoa caída pregar o Evangelho para alguém se levantar. Como é que uma pessoa caída, sem vida no altar, sem vida de oração, sem vida com Deus, vai falar o quê? Para quem? Como é que você e eu podemos falar, nós podemos falar de oração, da importância da leitura da Bíblia, de uma vida de santidade, se a gente vive distante disso? E ele disse, olha, fica de pé, que eu falarei contigo. Mas ele não estava com força. Verso 2:2, olha o que acontece. Então, presta atenção, entrou em mim o Espírito. Eu estava ouvindo um comentarista sobre esse de Ezequiel, e eu quero ler mais, me aprofundar mais, dizendo que Ezequiel, ele passou a ter uma intimidade muito forte com o Espírito Santo, irmão. A gente não vai ver muito falar da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento, mas o Espírito de Deus está presente. E ali o Espírito colocou ele de pé, para ele falar, porque ele estava caído. Irmãos, o homem sem a graça, sem a unção de Deus, ele não consegue ficar de pé para pregar a palavra. Veja o que ele falou, entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Enquanto ele estava caído, ele não entendia nada. Enquanto o homem estiver no pecado, caído, sem a unção, sem a graça de Deus, ele não vai entender a mensagem. Enquanto o sacerdote, seja qual for o cargo, estiver em pecado, ele não vai ouvir Deus falar no quarto. Samuel vai ouvir, mas ele não vai ouvir. O menino Samuel escutava quando Deus bradava dentro do quarto, mas o sacerdote não escutava nada. Tem gente que diz assim, pastor, eu não sinto mais nada. Eu leio a Bíblia, eu não sinto mais nada. Eu não sinto mais vontade de orar, muito menos pregar. Pense bem qual foi a última vez que você falou de salvação a alguém, falou sobre vida eterna, falou sobre o céu. Sabe que isso não é um bom sinal? Porque Deus, Ele quer levantar você onde você estiver, para você falar do amor de Deus, para você falar que o céu existe, para falar que o inferno é real, para falar que Satanás veio matar, roubar e destruir. A gente precisa denunciar tudo isso e anunciar a palavra, mas para isso tem que ficar de pé. Irmãos, seria impossível tudo que Ezequiel passou, se ele não se colocar de pé. E o que mais me impressiona, eu sei que eu posso estar fugindo um pouco do assunto agora, o capítulo 18 desse homem, o que ele escreve nesse homem, esse profeta. Ele fala sobre a responsabilidade que é pessoal. Ele diz que vai pregar,
Deus vai mandar pregar, Deus vai dizer que o povo é ruim para ouvir, os ouvidos são incircuncisos, Deus chama esse povo de casa rebelde, são desobedientes, eles não querem me ouvir, não vão querer ouvir você também, mesmo assim você vai, que eu quero que ele saiba que teve um profeta no meio dele, Deus quer mostrar que passou um profeta, e o profeta pregou, se o povo não quis ouvir, é um problema do povo, mas vai ser para juízo. Ezequiel estava ali para juízo, o profeta fala, muitas vezes o homem não obedece, e ele diz assim, olha, do jeito que esse povo se insurge contra mim, ele se revolta contra mim, ele vai se revoltar contra você. Lembra o que Deus disse ao profeta Samuel? Na verdade esse povo não está te rejeitando, na verdade esse povo rejeita a mim. Quando você vê uma pessoa rejeitando a igreja, tudo é crítica, rejeitando, não tem pastor bom, não tem nada, já realmente essa pessoa está distante de Deus, está começando a estar distante de Deus. Uma certa vez eu vi um comentário que ninguém teve um pastor semelhante a Judas Iscariote. O pastor de Judas Iscariote foi Jesus Cristo. Era um pastor completo. Mesmo assim ele encontrou brecha para o pecado e tantos outros. Então, irmãos, a chamada dele, existia um Deus que falava comigo. Agora a grande pergunta nessa noite é, presta atenção, Deus tem falado com você? Você tem escutado a voz de Deus? Ressoa no seu quarto, meu servo, vem orar. Meu servo, é hora de me buscar. Ou a gente não está mais tendo essa sensibilidade de ouvir Deus falar com Deus. Deus tem falado, irmãos, através da sua palavra. Vocês sabem que pela manhã no culto matinal, pelo menos esse é o 4º livro que estamos estudando. Os irmãos que estão acompanhando, sabem, é um discipulado avançado, logo cedinho pela manhã. Foi Josué, depois foi Juízes, depois foi Daniel e agora Ezequiel. 4 livros estamos estudando. Por que vem aqui pela manhã? É para orar, sim, mas é também para a palavra. Pelo menos as primeiras meia hora, de 6 a 6h30, é palavra, é versículo, é texto, é experiência, e depois joelho no chão e orando. Porque, irmão, tem que funcionar assim, Bíblia e oração. Veja o que é que o texto diz no verso 3, dentro dessa chamada. Porque ele ouviu, eu quero falar contigo. E agora Deus fala, olha o que foi que ele disse: filho do homem, eu te envio. Olha, irmãos, se foi Deus que te enviou, você continua. Se não foi Deus que nos enviou, a gente cai. Eu queria dizer para todos que estão presentes, que estão me ouvindo em casa, onde você estiver, se Deus está contigo, foi Ele que te enviou, você permanece firme e nada pode te deter. Vai vir luta, vai vir escassez, vai vir caverna, vai vir perseguição, o que vier, mas você permanece de pé, porque você é um escolhido de Deus. Mas se você perdeu a animação, irmão, não tem mais alegria, peça a Deus misericórdia. Peça a Deus misericórdia. Está acontecendo alguma coisa muito ruim na sua vida, o seu coração não se alegra mais com nada das coisas de Deus, isso é ruim. A gente precisa se alegrar. Eu vou te enviar, eu te envio a Israel. E olha o que ele disse: nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Irmãos, o povo de Israel se rebelou contra ele. Ele está dizendo, tu vai a esse povo. Veja bem, se o povo se rebela contra Deus, o que ele vai fazer com o profeta? Se o povo matou o próprio filho de Jesus Cristo, o que é que eles vão fazer com seus profetas? Se o povo perseguiu a Jesus Cristo, falaram mal dele. Por isso que na bem-aventurança ele é bem-aventurado quando vos maltratarem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus. Se você começar a falar de Deus, se a gente começar a viver como Deus quer, vai se levantar o diabo contra você. É tanta coisa que aparece, irmão, mas você vai ficar firme até o final, porque você sabe de quem perto a sua chamada. Olha o que ele disse: eles e seus pais pecaram, prevaricaram contra mim, até mesmo esse dia, e eu estou te enviando agora, e tu estás nesse cativeiro, fica de pé, as visões só estamos começando. O esposo de Neidinha, Tiago, ele leu o capítulo 4 do livro de Ezequiel e ficou um pouco meio perturbado assim, um pouquinho. Ele fez, pastor, o que significa isso? Que castigo é esse? Ezequiel era um sacerdote, a gente viu a linhagem dele sacerdotal. Além de sacerdote, Deus deu outra unção a ele para ser profeta. Deus chamou ele para ser profeta. E no momento Deus estava tão revoltado com o povo. Hoje a gente leu o capítulo 7, chega deu vontade a gente tremer aqui de manhã. O capítulo 7 dá tremedeira nas pernas, quem leu o capítulo 7. O que Deus manda Ezequiel falar é de tremer. E no capítulo número 4, ele fala uma coisa que era cerimonialmente imunda, que era
cozinhar comida, combustível, era a fezes humana. Porque Deus estava mostrando como ele não estava sagrando naquele povo. E Ezequiel, sendo sacerdote, ele pediu para que Deus não permitisse aquilo. E Deus disse assim, vai continuar com fezes. Agora, em vez humana, tu vai fazer de vaca, de boi, mas tu vai fazer com fezes. Porque Deus não estava se agradando daquele povo, irmãos. Irmãos, e parece que as coisas pioram. Só para vocês terem uma ideia. E eu quero animar vocês, se possível, ler esse livro. Do capítulo 4, guarda isso que eu estou dizendo. Do capítulo 4 de Ezequiel até o capítulo 24, é só Deus cobrando. É só Deus dizendo, melhore, porque senão vai piorar as coisas. Vai piorar as coisas. E eu digo uma coisa a você, a responsabilidade é pessoal. Porque vocês estão ouvindo a minha voz, estão ouvindo o meu profeta, estão ouvindo o que eu tenho para dizer, mas vocês estão se rebelando contra mim. Veja o versículo de número 4. A gente vai seguindo passo a passo, até onde a gente der, a gente vai. E os filhos são de semblante duro, obstinado de coração, eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Versículo 5, a igreja bem forte, vamos lá? Irmãos, nem muita gente vai querer ouvir não. Você lembra que o apóstolo Paulo exorta a Timóteo da mesma coisa? Pregue a palavra, em tempo, fora de tempo, porque haverá o tempo que vão ter como comichão nos ouvir, não querem ouvir mais não. Tem gente que não quer ouvir o sermão não, pode cantar que gosta, e é até bom porque as músicas também alimentam a gente e fortalecem. Tem músicas maravilhosas, mas quando chega no momento da palavra, infelizmente alguns não querem mais ouvir a palavra. Às vezes também tempo, eu fico preocupado com isso, e louvo a Deus porque na nossa conferência agora, AME, houve tempo para a palavra. Os pastores teve tempo, até pregando quase 1 hora de palavra. A gente se preocupou com isso, porque ultimamente, infelizmente, em muitos púlpitos, já não se prega mais a palavra. É 5 minutos ou 10 minutos no máximo, e é preciso ter tempo para a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é o que a Bíblia diz, precisamos ouvir a palavra. E Deus, para Ezequiel se preparar, ele tinha que comer o rolo inteiro. Ele tinha que comer palavra. Ele tem que ter fome de Bíblia. Foi o que Jesus Cristo disse lá na tentação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Igreja do Senhor, irmãos que estão acompanhando, vamos começar a ler mais a Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor, porque ela é alimento para a nossa alma. E quando ele encher, ele disse, vai falar a minha palavra. Veja que a ordem, eles não vão querer ouvir, mas eles vão saber que teve um profeta. Versículo 6, Deus chama a atenção para essa do profeta. Veja o que ele diz. E tu, filho de um profeta, não os temas, nem temas suas palavras, ainda que sejam sarças, espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto dele, porque eles são casa o quê? Rebelde. Ô irmão, atenção meu querido irmão, você que é líder ou pede a Deus até, quem sabe, liderança. É fácil ser líder? É fácil estar à frente? É fácil liderar? Você sabe, pensa que é fácil ministrar, liderar um ministério de música? Será que é fácil? Tem muita luta, irmão. Será que é fácil dirigir uma sala de aula, uma escola dominical? Não é nada fácil não, irmãos. É muito preço que se paga. Se um professor não andar de joelho, ele não vai ver sua classe crescer nunca. Ele pode ter 1000 técnicas, mas se não tiver uma vida no altar consagrada ao Senhor, não vai ouvir, vai até aprender a achar que a aula foi 10, mas não tem vida no altar consagrada. E Deus chamava o povo para se consagrar. Veja o que é que ele diz agora para o profeta. Essa palavra é direta para o profeta. Verso 7, por favor. Quem for professor aqui, escola dominical, pode ler esse verso 7. Vamos ver, líder também, líder de ministério. Verso 7, vamos lá? A nossa missão não é salvar ninguém, eu queria poder salvar. É pregar a palavra, é falar da palavra sem desvio. Quer ouçam, quer deixa de ouvir, porque são casas rebeldes, mas prega a palavra. E o povo teria que ouvir aquele profeta. Versículo 8, eu já queria ensinar, mas eu faço questão de chamar a atenção. Toda a igreja comigo agora, toda a igreja, vamos lá? Mas tu ouve o que te digo.
Tu, filho do homem, tu, líder, veja que eu te digo, não seja rebelde como eles. Aí eu pergunto, será que tem algum líder rebelde? Será que tem líder rebelde ou não? Tem. Líder rebelde que não ouve mais o seu outro líder, não ouve a sua liderança, sabe? Acha que já aprendeu e já sabe de tudo. Isso é rebeldia. Tu não seja rebelde como eles não. Tu tem que ser exemplo da palavra, fiel na palavra. Uma das coisas que me chama a atenção é que Deus agora está falando com o profeta. Eles são rebeldes, mas eu não quero líder rebelde não. Tu não pode ser rebelde como ele não. Te orienta, filho do homem. Eu quero que você seja obediente. Irmãos, o que vai acontecer com o mensageiro obediente de Deus? Deus vai usá-lo, irmão. O nome de Deus vai ser glorificado. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Repita comigo. Não sejas rebelde. E aqui vem uma figura de linguagem. Abre tua boca e come o que eu te dou. Veja o verso 9, eu vou ler. Verso 9 e 10 para a gente concluir. Então vi, e eis que uma mão estendida para mim. Você pensou sobre essa mão estendida? Já pensou a mão de Deus estendida para você? Ele viu uma mão. Eu acredito nessa visão. Ele viu uma mão. Deus, Ele quer que você coma. Sabe o que é que eu aprendi? Coma na mão de Deus. A gente está comendo na mão de quem? A gente tem ouvido tanta coisa por aí. A gente está lendo a palavra. Cuidado. Tem muita coisas estranhas acontecendo. A gente tem que voltar a origem pela palavra. Olha, tudo uma figura dele. Coma e com a mão estendida para mim. E eis que nela estava o quê? Um rolo de livro. Verso 10, toda a igreja comigo, vamos lá? E estendeu diante de mim. E ele estava... E nele se achava... Seria fácil essa palavra que ele ia pregar para o povo? O povo quer ouvir casa, carro novo, terreno, saúde, os caroços indo embora, dor de cabeça indo embora, mas quer ouvir suspiro, ais. Ele quer ouvir isso, olha que palavra. O que é que estava escrito? Lamentações, suspiros e ais. Eu quero te dizer que o esboço que eu estou te dando para tu pregar, não vai ser mole não. Porque tem púlpito aí, irmão, só prega coisa boa. Parece uma novela. Só é coisa bonitinha, só coisa nova. Para todo mundo ficar satisfeito. Não prega que é rebelde o povo. Não prega que esse povo deixou adolescente seco, sem vida, que não lê mais Bíblia. Que passa o dia todo, a jovem que não tem mais interesse na palavra. Talvez apareça no segundo aniversário do ano e venha mais. Deus quer um negócio contigo. Talvez a EBD, eu vi um apelo aqui da direção da EBD, olha, próximo domingo vai ter culto AME, não, mas venha, meus irmãos amados. Aí Deus, para esse povo que eu vou te enviar, um povo que é rebelde, não tem cura não. Lê o capítulo, por favor, você lê, você vai entender, lê o capítulo 7, não vai ter cura não. Eu vou dizer uma coisa a você, a mensagem vai ser muito dura, a gente tenta aliviar. Lamentações, suspiros e ais. Nessa madrugada, Deus te levantar e tu pregar para teu marido, para teu filho, suspiro, lamentações e ais. Talvez a gente não queria. Verso 3:1, a gente já pula, 3:1, porque terminou 2. 3:1. Depois, que ele viu tudo, me disse, filho do homem, come as lamentações, os suspiros, o que tu achares. Come este rolo e vai. E fala a casa de Israel. O que é que ele vai falar a casa de Israel? O que ele comeu. Tem gente comendo muita coisa aí de internet, comendo muita besteira. Ele está pregando isso. Esquece de pregar aqui, ó. Tu vai mandar o rolo completo, a palavra minha. E eles vão ouvir. Veja o verso de número 2. 3:2. Então... ele foi obediente, abri a minha boca e ele me deu para comer o quê? Irmão, Deus não está mandando você rasgar, não é isso não, você está entendendo? É para comer o que Deus está mandando, a palavra dele, a mensagem do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, tem gente passando fome e nem adianta falar com o departamento de ação social, não é fome de comer não, é Bíblia, e dentro de casa tem Bíblia, mas não lê mais.
Sábado passado estávamos ali com a Deurides e um grupo de irmãos, Tereza, Diáconos Amarisa, Jorian. A gente estava falando sobre a importância. Ensina ao menino o caminho. Qual é o caminho? O caminho é Jesus. Porque quando ele ficar grande, não vai se desviar dele. E a grande pergunta é, por que tem tanto menino desviado grande? Que foi que errou? É a palavra de Deus ou a gente está errando? Abri a minha boca e ele me deu de comer. Deus quer dar de comer a você. Não tenha fastio não. Deus quer dar de comer a você nessa noite. Deus quer dar de comer a você. Coma um mocotó bom. Ezequiel é bom. É forte. Vai ouvir palavras duras por causa da rebeldia do povo. Vamos encerrar mesmo. Vamos ficar de pé, por favor. Verso 3. E ele disse mais. Deus quer falar com a gente o tempo todo, né, irmão? Por favor, me ajuda aí. Vê esse verso 3 aí, bem forte. 3, vamos lá? Verso 4, eu vou ler. E disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Quando Deus mandou o profeta Jeremias descer à casa do oleiro, era para ouvir o quê? As palavras dele. Irmãos, eu nunca esqueço do meu concílio. Os pastores diziam assim, você agora vai ser pastor, vai aparecer muito livro, esses livros são bons, vai lhe ajudar, vai dar ideia, mas nunca esqueça daqui, ó, a palavra de Deus. Tem muita gente esquecendo de Bíblia. É melhor pegar logo o comentário do que ter a palavra. E a Bíblia por si mesma ela fala. Quem foi que entendeu essa mensagem hoje aqui nessa noite? Pois eu quero dizer a você, coma a Bíblia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Coma a palavra. Quem sabe hoje você vai ler um capítulo ainda. E se Deus te dá fôlego, lê 2, 3. Lê mesmo no silêncio. E vai ler nesse profeta. E você vai ver coisas que vai tremer. A partir do capítulo 4 eu vou avisar. Até aqui 3 é só mandando pregar. A partir do capítulo 4 você vai ver os símbolos e as parábolas. Pesada. Eu confesso a você, pesada. E até o capítulo 24 você não vai encontrar chupeta com mel não, é só palavra para o povo se consertar. Senhor amado, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da tua igreja, ó Pai. Deus, o tempo está tão difícil, ó Pai, onde muitas vezes a tua palavra tem sido esquecida. Não tem mais, ó Deus, aquela sede de ler a tua palavra. E eu quero te pedir nesta noite, a IEBT, ó Pai, essa igreja está caminhando para 27 anos. Nos ajuda, ó Deus, a voltar cada vez mais para a leitura da tua palavra, ó Deus. Quando eu vi aqui um líder da nossa denominação falando abertamente que hoje as pessoas estão orando apenas 2 minutos quando ora e não estão lendo a palavra. Por isso que o evangelho está tão fraco, fragilizado. Não é o evangelho, mas os cristãos, que a tua palavra é forte. Mas nessa noite, ó Pai, na simplicidade dessa palavra, como teu Espírito Santo, Deus, falou conosco, o chamado de Ezequiel é para pregar a palavra. Os 3 primeiros capítulos é exortação a pregar a palavra. Deus, eu quero fazer um pedido ao Senhor nesta noite, no meu coração. Nos dá sede da tua palavra, Pai. A cada um aqui, que cada adolescente que escutou essa mensagem tenha sede de ler o livro de Ezequiel. Porque iremos ouvir muita palavra, Deus. Que o grupo MCM, meu Deus, que começou hoje, a diaconisa Tereza, falando do capítulo 7. O Senhor levante outras irmãs também, para ouvir a tua palavra. Eu dei essa sugestão também na união masculina, Pai. Quem sabe, ó Deus, toda a união vai voltar além da tua palavra também. Independente se pode vir ou não para o culto matinal. Nos ajuda a comer o rolo todo, ó Pai. A comer a tua palavra e nos dá entendimento para entender, mas não só ler, não só ouvir e praticar, porque vamos ser semelhante a um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Pode vir o que vier, a enfermidade, o que vier, o Senhor vai nos manter firme, ó Pai, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala,
mas permanece para sempre. Leva-nos em paz para nossos lares. E que hoje, ó Deus, possamos encontrar tempo, no silêncio do nosso quarto, de ler a Tua palavra. Que ela seja cabeceira. E que Teu Espírito Santo tenha entendimento. Que hoje seja uma quarta-feira de mais Bíblia aberta dentro dessa igreja quando chegar em casa, Pai. Vai ser uma igreja com a Bíblia aberta, Pai. E eu quero te pedir que o Senhor faça isso 100%, Pai. Até com os que estão nos visitando, estão em casa. Que abra a sua Bíblia. Abra o coração e leia a Tua palavra. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito seja sobre essa igreja, sobre a casa de Israel. Não uma casa rebelde, mas uma casa abençoada que ouve a Tua palavra. Então ajuda-nos. E a todo Israel, espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos?